Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista do GRI Clube Real Estate. Hoje recebemos Ian Wang, CEO do Carrefour Brasil Property. Ian é graduado em Ciência da Computação pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em Administração e Marketing pela Fundação Getúlio Vargas e tem ainda um MBA pela The Wharton School. Iniciou a sua carreira profissional na Ericsson e trabalhou ainda em companhias como Oi Telemar e McKinsey antes de assumir a divisão imobiliária do Carrefour no Brasil. Ian, obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Henrique. Um grande prazer estar aqui junto com vocês. Bacana, o prazer é todo nosso. Ian, há pouco mais de um mês foi anunciada a autorização da Prefeitura de São Paulo para o início das obras do complexo imobiliário liderado pela W Torre no terreno que pertence ao Carrefour e está situado ali na Marginal Pinheiros. Queria começar a entrevista entendendo qual que é a participação do Carrefour no desenvolvimento desse complexo. Bom, esse é um projeto icônico para a cidade de São Paulo. É um trabalho que o Carrefour Property já vem fazendo há alguns anos no Brasil. É um projeto que trabalhamos aí juntamente com a W Torre, que é a incorporadora, e o Carrefour, basicamente, a participação é um projeto de permuta. Um projeto de permuta, onde o Carrefour entra com uma parte do imóvel, nesse caso 78% do imóvel, e recebe em troca uma permuta de uma loja nova, um centro comercial 3 vezes maior ao que existe atualmente e ainda uma parte importante em metros quadrados da torre corporativa principal. É um projeto que foi idealizado há alguns anos, foi aprovado e a gente lançou em 2020, né, com os 45 anos do Carrefour no Brasil, sendo que essa loja onde está sendo feito esse projeto é a primeira loja do Carrefour no Brasil, foi inaugurada em 1975. Então, realmente é um presente para a cidade, porque é um projeto fantástico, onde existe aí uma praça de 32 mil metros quadrados de uso público para toda a comunidade da região, mas também para a cidade. E vai também deter a torre mais alta corporativa do Brasil, né? Existem torres mais altas residenciais, mas a torre corporativa em funcionamento vai ser a torre mais alta do Brasil, com 206 metros quadrados. Né? Além de uma torre residencial de alto padrão, uma torre mista residencial e corporativa, e o complexo do Carrefour com um centro comercial, a loja que vai ser uma loja bastante moderna, com o último conceito do Carrefour, além de um teatro. Qual que é a ideia do desenvolvimento dos imóveis do Carrefour? A ideia é realmente aumentar a atratividade dos nossos sites. Né? Hoje a gente tem uma loja bastante reconhecida, de muito sucesso, com muitos clientes, mas hoje é uma loja com 20 mil metros quadrados de área construída num terreno de 60 mil. Então os clientes vão lá, são muitos clientes que vão lá, milhões de clientes nos últimos diversos anos que a loja está aberta, mas os clientes vão lá, compram e vão para casa. No futuro, qual que é o objetivo desse projeto? Imagina, o terreno é 60 mil metros quadrados, o terreno não vai aumentar, nem vai diminuir, mas vai ter 320 mil metros quadrados de área construída nesse mesmo site. Hoje tem 20. Então você vai ter, além do centro comercial, que vai ser 3 vezes maior que a galeria que a gente tem lá hoje, né? Sai de 2 mil metros para 6 mil metros quadrados, vamos ter uma loja no mesmo tamanho que a loja que a gente tem agora, um estacionamento totalmente coberto, ou seja, muito mais comodidade para o nosso cliente, uma loja renovada, moderna, com as últimas tecnologias que a gente vai colocar, e também um complexo residencial e corporativo que vai ter mais de 13 mil pessoas que vão morar ou trabalhar nesse local. O que para os negócios do Carrefour e também para o site em si, vai atrair muito mais, aumentar muito mais o fluxo e realmente vai ser uma área onde o Carrefour e o centro comercial vai prover toda a conveniência para os moradores desse complexo e também para os trabalhadores. Perfeito, perfeito. O Carrefour Property ele existe há mais de 50 anos e atua diretamente junto aos inquilinos. Queria saber quem lidera as parcerias com as incorporadoras e se foi criado um novo núcleo dentro da empresa para essa finalidade. O Carrefour Property sempre existiu como uma unidade dentro do Carrefour.
No Brasil, ele foi oficializado como uma unidade de negócio a partir de 2011 e hoje essa liderança é feita por mim e pela minha equipe. Dentro da minha equipe, nós temos equipes especializadas na comercialização dos espaços que a gente já detém, que são mais de 300 mil metros quadrados de área bruta locável, são 3 shoppings e mais de 120 galerias, não é? E também temos uma área focada no desenvolvimento imobiliário. Nós temos uma equipe que trabalha exatamente para fazer a avaliação dos imóveis que nós temos, que são mais de 300 no Brasil, que somam mais de 14 milhões de metros quadrados, e essa equipe olha esses imóveis para a gente priorizar e definir quais são os imóveis que a gente deve estar desenvolvendo. Porque a gente, como Carrefour, a gente sempre tem que olhar como é que a gente maximiza o valor dos nossos ativos imobiliários, mas sempre olhando para a nossa operação, do varejo ou do atacarejo. A gente sempre quer maximizar o valor imobiliário, mas garantindo que a operação vai ficar melhor ainda uma vez após o desenvolvimento. Tomando cuidado, porque quando a gente desenvolve os imóveis, existe sempre um impacto no período de desenvolvimento sobre os imóveis. Então, respondendo a sua pergunta, temos uma equipe especializada, focada no desenvolvimento imobiliário. Nessa equipe, temos pessoas com experiência em incorporação, pessoas com experiência em projetos, pessoas com experiência comercial, mas o Carrefour não faz esses projetos sozinhos. O Carrefour já fez projetos sozinhos, mas o Carrefour também, o objetivo, acho que principal, é trazer a melhor expertise do mercado imobiliário em parceiros, como no caso do projeto do Alto das Nações, com a W Torre, e com outros projetos, com outros parceiros, dependendo da região e dependendo do tipo de desenvolvimento a ser feito. Bacana, bacana. O GRI Clube tem no clube uma série de incorporadoras, de parceiros, com certeza que vão fazer sentido para o Carrefour. Aproveitando o gancho dessa última resposta e ainda sobre esse empreendimento feito conjuntamente com a W Torre, como é que vocês enxergam a possibilidade dessas parcerias para atuar no setor e se essa é uma boa forma de variar o portfólio? A gente sabe que o core business do Carrefour não é o desenvolvimento imobiliário, mas é sempre bom variar, e o setor imobiliário é um bom foco de diversificação, Ian? Sem dúvida, o core business do Carrefour não é o desenvolvimento imobiliário, mas o desenvolvimento imobiliário sempre andou junto com o negócio do Carrefour. E também não é novidade só do Carrefour. Muitos dos varejistas locais e mundiais fazem esse tipo de trabalho, as empresas que constroem shoppings também. E qual que é, na nossa visão, a força desse modelo? O Carrefour cria âncoras. O Carrefour, quando abre uma loja, seja uma loja de hipermercado, uma loja de atacadão, a gente cria uma âncora nesse lugar geográfico. E essa âncora, com certeza, ajuda a desenvolver a região, a melhorar toda a parte de trânsito, a ajudar a desenvolver, a construir, a melhorar todas as sinalizações e a também atrair mais pessoas, outros comerciantes para essas regiões. Então, é natural esse desenvolvimento. Você tem players internacionais que fazem isso muito bem, você tem players nacionais também que fazem isso muito bem, e o Carrefour também tem uma experiência, desde que abriu as suas primeiras lojas, de fazer esse trabalho. E nós estamos aqui exatamente para buscar continuar desenvolvendo e melhorando. Obviamente, é um trabalho de longuíssimo prazo, né? Como todo e qualquer desenvolvimento imobiliário. E o Carrefour é uma empresa que investe a longo prazo. A gente não abre uma loja para ficar 1 ou 2 anos. Nós abrimos lojas para ficar 50 anos, se der 100 anos. E o objetivo é realmente criar esse desenvolvimento imobiliário pensando no futuro, né? Pensando em aumentar a atratividade do site para os próprios negócios do Carrefour, além da geração de valor imobiliário, que todo o desenvolvimento existe a geração do valor imobiliário, mas também um aumento do valor potencial dos próprios negócios do Carrefour, e já pensando sempre no futuro, que tipo de inovações que a gente pode trazer. E a lógica no Brasil é fazer desenvolvimentos de uso misto, não é? Porque na nossa visão são desenvolvimentos que aumentam ainda mais a atratividade de um site, onde você tenha pessoas residentes, pessoas que trabalham e uma área comercial para dar conveniência, não é? E ao mesmo tempo, também do ponto de vista de investimento imobiliário, a gente avalia como sendo uma oportunidade de reduzir riscos, porque você não investe em um tipo somente de ativos.
né? Você tem ativos de diferentes tipos que a gente sabe que no Brasil ainda existe muita oportunidade de crescimento, mesmo em cidades bastante desenvolvidas como São Paulo. Perfeito. Acho que essa pandemia deixou bem clara essa importância de diversificação de risco. Dentro do mercado imobiliário, a gente teve diferentes impactos da pandemia, alguns setores sofrendo bastante, como os shoppings, outros sendo beneficiados pelo aumento da demanda, como os galpões. Então, perfeita colocação. Sobre os empreendimentos de uso misto, existe uma atratividade maior em determinadas regiões ou perfis de cidade? O Carrefour tem unidades por todo o país, em todas as regiões. Qual tipo de região, de cidade, cabe esse tipo de empreendimento? Ou seja, somente cidades como São Paulo, metrópoles ou não? É um tipo de projeto que vocês também vislumbram, de repente, para cidades do interior? Olha, os empreendimentos de uso misto, eu acho que estão se espalhando, primeiro, obviamente, pelas grandes capitais, né, onde existe muito mais a parte, vamos dizer assim, de negócios, corporativo, escritórios desenvolvido, mas também saindo das grandes capitais, as cidades do interior estão se tornando polos de desenvolvimento. Né? Muito com a pandemia, a pessoa está vendo que não precisa estar necessariamente fisicamente no lugar para desenvolver. Você tem grandes players até recentes que estão definindo sair da cidade de São Paulo e ir para algumas cidades do interior. Então, a gente sim vislumbra oportunidade não somente nas capitais, mas, obviamente, os projetos maiores e de maior potencial de geração de valor vão estar, sem dúvida, primeiro em São Paulo e depois nas grandes capitais. E nem todo projeto, acho que isso é importante reforçar, tem o potencial de realmente ter todo tipo de ativo, né? Vamos ter ativos onde a gente só vai fazer um residencial junto com o comercial, alguns que talvez a gente vai incorporar um corporativo menor. Isso vai depender realmente de região para região, e é por isso que o nosso objetivo é sempre trabalhar com parceiros que conheçam muito bem a localização geográfica, conheçam muito bem o micromercado, né, que a gente vai atuar, e, obviamente, avaliar qual que é o melhor parceiro dependendo do projeto, porque a definição, o tipo de projeto, a criatividade que você coloca no projeto também faz toda a diferença. Perfeito. Eu falei dos galpões logísticos anteriormente. A pandemia marcou essa explosão do e-commerce, naturalmente da demanda por produtos on demand, e por outro lado, os shoppings, como eu disse, foram bastante afetados, além de mudanças importantes para o mercado corporativo. Considerando a participação do Carrefour nesses projetos multiuso, como é que você avalia esse cenário daqui para frente? Quer dizer, quais são os principais desafios e onde você enxerga oportunidades inerentes a esse cenário causado pela pandemia de Covid-19, pensando em investimentos futuros? Eu acho que ninguém tem dúvida que a pandemia, essa pandemia realmente global, trouxe muitas lições aprendidas, né? E que o novo normal realmente vai ser uma coisa diferente do que a gente sempre viveu até janeiro de 2020, vamos chamar assim, né? Depois de janeiro de 2020 o mundo mudou, porém, eu acho que não tem uma visão radical nem de um lado nem de outro. Eu acho que sim, vão ter impactos importantes. O e-commerce, toda a parte de comércio eletrônico aumentou bastante, porém, o comércio eletrônico ainda precisa de locais físicos para entregar os produtos, né? Você precisa de CDs bem localizados, entregas de última milha. Então, eu acho que o espaço físico talvez mude de uma certa forma, havendo muito mais, vamos chamar, os micro CDs dentro das cidades para fazer a concentração e a entrega de última milha. Isso a gente está vendo, a gente até experimentou alguns modelos, né, nas nossas localizações, seja através de armários, seja através de pequenos depósitos localizados. Tá? Então, eu acho que existe sim uma mudança, mas eu acho que não existe uma mudança que será radical, porque o ser humano é uma pessoa que o ser humano precisa se socializar, não é? Então, a socialização vai acontecer com os cuidados, né? Eu sou chinês, então na Ásia o pessoal usa máscara desde sempre. Não é uma coisa por causa do vírus, o pessoal usa máscara por causa da poluição, então o pessoal já usa máscara. E eu acho que esse uso da máscara vai ajudar e vai ter que ser alguma coisa talvez muito mais presente no nosso dia a dia, na nossa vida. Agora, a socialização é importante, então
na minha visão, restaurantes, entretenimentos, cinemas, tão logo tenhamos as vacinas, devem e vão voltar a funcionar. Do ponto de vista de escritórios, também nós vemos muitas mudanças, né? Você tem muita gente agora, né, que antes estava com dificuldade de fazer home office, de repente a pandemia chegou e todo mundo consegue fazer home office e viu que as coisas continuam caminhando, né? A empresa não parou, as pessoas continuam trabalhando, até com mais eficiência, né? Porque você não precisa sair de um lugar e ir para o outro, né? Você faz a reunião um atrás do outro, muito mais eficiente. Eu, por exemplo, me sinto muito mais eficiente trabalhando bem mais, como a maioria, acho que das pessoas vão poder falar. Porém, o escritório ainda é um espaço importante para fazer reuniões, para fazer discussões que muitas vezes você precisa do olho no olho, não é? De uma discussão mais próxima. Quando a gente fala de projetos, né? Minha equipe de projetos falou, pô, fazer projetos sem ter uma discussão numa sala de reunião, olhando o projeto, é muito difícil, né? Então a gente acha que, obviamente, aumentou e muitos escritórios, muitas empresas estão aumentando o home office, mas por outro lado, se você quiser manter o escritório, você também vai se preocupar com um maior espaçamento. Isso acredito que você vai precisar também de mais espaço. Então, de alguma forma, eu vejo que essas forças elas vão se balancear e se equilibrar. Tá? Não acredito que, de repente, vai começar a sobrar escritórios no Brasil afora. Com certeza, nas grandes cidades, eu acho que não. Talvez a forma de usar o escritório vai ser diferente, não é? Com uma frequência menor, com uma diferença. Porém, eu acho que não vai sobrar escritório e a vacância explodir, na minha visão. Residencial, a gente sabe que o Brasil tem um déficit residencial muito grande. Então, os ativos residenciais e com juros nos níveis que estão, eu acredito que o desenvolvimento vai acontecer. Quem sai hoje em São Paulo vê que é um canteiro de obras, né? Então, a gente sabe que as oportunidades estão aí e acreditamos, de novo, não é investimento de curto prazo, é um investimento de longo prazo. O desafio realmente é fazer um investimento que vamos dizer assim, cumpra com as novas tendências, né? Tenha uma ênfase em toda essa parte de entregas, tenha uma ênfase em tudo que pode ser feito de uma forma remota, mas as pessoas vão continuar vivendo em casas, imagino. Você tem modelos de aluguel que eu estava discutindo recentemente com os colegas do mercado, mas você tem também modelos em que você vai precisar talvez de mais espaço, né? E entretenimento e socialização, o ser humano precisa disso. Eu acho muito pouco provável que vai ficar todo mundo em casa somente na frente da TV. Bacana, ótima leitura. Ian, você pode revelar quais são os próximos passos do Carrefour no mercado imobiliário brasileiro? A gente tem visto na mídia muito essa questão do empreendimento com a W Torre, mas o que já está no pipeline aí para os próximos anos? Você pode revelar algum projeto especificamente para a gente? Nós temos sim um plano muito estruturado. Dos 300 imóveis, nós já temos 68 imóveis identificados e priorizados. A gente quer, nesse ano, avançar com alguns desses projetos. Vai depender muito de como é que toda a economia, né, vai evoluir com a pandemia, mas a gente vê que o momento é certo para fazer os investimentos, né? Estamos aí numa curva ascendente, no mercado com juros baixos. Então, acho que o momento é esse para a gente avançar. Então, a gente tem, sim, 68 projetos priorizados e a gente vai colocar no pipeline para entrar no mercado à medida que eles forem amadurecendo. Porque, como eu falei anteriormente, o nosso objetivo é fazer trabalhos e projetos com parceiros sólidos, parceiros que tenham soluções criativas. E daí convido os nossos colegas aí do Clube GRI para a gente entrar em contato e debater, porque oportunidades existem em muitos mercados, porém, realmente são projetos muito interessantes que a gente tem para fazer. É inevitável falar da aquisição do Big pelo Carrefour, notícia que saiu essa semana. Então, eu queria saber se, nesse sentido, essa aquisição tem sinergia com as estratégias de desenvolvimento imobiliário, se vai ser possível utilizar esses ativos também para expandir essa atuação do Carrefour no mercado imobiliário brasileiro. Bom, a gente avalia como muito positivo, né, essa transação, mas a gente sabe também que é uma transação que ainda depende da aprovação final do CAD esperado para 2022. Então, enquanto isso, a gente não tem muito o que falar, porque a gente continua operando totalmente separado, né? A gestão do Big é a gestão do Big. O que a gente sabe é que, com certeza,
vai ter mais oportunidades do que menos. Tá? Então a gente vê de uma forma muito positiva, mas a gente não tem nesse momento nenhuma informação adicional e nem podemos ter, né? Porque a gestão tem que ser realmente totalmente separada. Perfeito. Ian, eu gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite e abro o espaço para você deixar uma mensagem final para todo mundo que está nos assistindo, especialmente os parceiros, os colegas do mercado imobiliário. Muito obrigado, Henrique. Eu que agradeço a oportunidade, né? Sou um executivo novo no cenário imobiliário. Eu acho que eu vou também me organizar para poder estar muito mais presente nas discussões do grupo. E o que eu quero dizer é que temos muitas oportunidades, né? O Brasil realmente... Eu sou imigrante, né? Cheguei no Brasil pequeno, mas acredito muito no potencial do país e realmente no potencial imobiliário, né? Do que a gente ainda tem muito para fazer. Né? Muitas oportunidades, não é um mercado simples, e convido a todos para entrar em contato para a gente debater oportunidades aí, que temos aí um land bank impressionante, temos um potencial muito grande para criar valor aí, não só para a empresa, né, para as empresas, mas também para a sociedade. Perfeito, perfeito. Gostaria também de deixar um recado para quem está nos assistindo, deixar o like nessa transmissão, compartilhar esse vídeo com colegas do mercado, do setor imobiliário, do setor de residencial, de shopping. Como a gente pôde ver aqui na entrevista, o Carrefour tem um grande interesse por empreendimentos mistos, então é o tipo de conteúdo que interessa a players dos mais diversos, né, do mercado imobiliário. Para você se inscrever aqui no canal, se ainda não é inscrito, clicar ali no sininho para ser notificado toda vez que tiver um conteúdo novo e, claro, seguir o GR Clube nas redes sociais para ficar por dentro de todos os eventos, tanto os eventos virtuais quanto os encontros presenciais. A partir do segundo semestre a gente deve voltar a fazer as reuniões presenciais e também para conferir, ficar por dentro de conteúdos como esse aqui. Ian, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e a gente se fala numa próxima oportunidade. Um abraço.